pessoal, tudo bem? Professor Danúzio, estamos aqui em mais uma videoaula gravada para que a gente possa dar início ao nosso conteúdo que nós vamos falar sobre a teoria celular, certo? Ou a citologia, que é o estudo da célula, correto? Todos nós sabemos que todos os seres vivos eles são constituídos por uma ou mais células, né? Seres unicelulares ou seres pluricelulares. E a célula é a menor unidade da vida, certo? Se você for procurar saber o que é a célula, é tanto que ela é observada por meio de microscópios, certo? Todo o nosso corpo ele é revestido de células. Todos os dias morrem e nascem outras células pré-existentes de outra célula. Uma célula, ela se origina de outra célula. Ok, pessoal? Vamos passar adiante. Biologia celular. O que seria a biologia celular? Como já tinha dito antes, no primeiro slide, é a citologia. Ela foca no estudo da célula, abrangendo a sua estrutura e o seu metabolismo. Toda célula ela tem que ter uma estrutura e ela tem o seu metabolismo, certo? Algumas curiosidades, né? O nascimento da citologia e a invenção do microscópio são fatos relacionados no ano de 1963, né? Por Robert Hooke. Ele cortou um pedaço de cortiça e observou ao microscópio. Ele notou que existiam compartimentos, os quais ele denominou de células. Daí em diante, começou a fazer todo um estudo relacionado à célula, até os dias de hoje, correto? Dentro da teoria celular, todos os seres vivos são constituídos por células. Pronto, já foi falado. Ser vivo, célula, tem que ter uma célula. Ele é impossível um ser vivo não ter dentro do seu núcleo uma célula, dentro do seu núcleo não ter o seu DNA, certo? É tanto que, para que vocês saibam, que o vírus ele é um ser acelular. Professor, e o que é um ser acelular? É um ser que não tem célula, ok? É tanto que o vírus, ele no início, ele não é chamado de vírus quando ele está fora da célula. Ele é o virion. O vírus, ele é intracelular. E o que é ser um vírus intracelular? Ele só vai ganhar vida, formato, depois que ele entra na célula. É aí que dá todo aquele processo do vírus, né? O vírus, ele antes da célula, de entrar na célula, ele é um virion, não tem vida. Depois que ele entra na célula, que ele vai se fortalecer e ganhar vida dentro da célula. As atividades essenciais que caracterizam a vida ocorrem no interior das células, dentro da célula, certo? Todo o nosso código genético, todo o nosso processo metabólico, ele é celular, né? O oxigênio, as pessoas têm aquela ideia que nós respiramos pelos pulmões. Os pulmões não, os pulmões eles fazem o quê? A ventilação. Os pulmões eles fazem a troca gasosa, né, que é a hematose, mas na maioria da nossa respiração essencial é a respiração celular, onde as células elas levam e trazem o oxigênio. O oxigênio, o sangue venoso, né, que é onde vai fazer aquela troca de oxigênio. Por isso que nós temos a certeza que nós respiramos pela respiração celular. Isso aí já é uma outra aula que tenho certeza que nós vamos ter com vocês.
Novas células se formam pela divisão de células pré-existente através da divisão celular. Uma célula ela vai nascer de outra célula, certo? Isso aí é fato, né? Uma célula tem que nascer de outra célula. E a célula é a menor unidade da vida. Ok, gente? Tipos de células. Nós temos a célula procariota e nós temos a célula eucariota. Vamos conhecer elas, né, mais detalhadamente agora. A célula procarionte, certo? A sua principal característica dessa célula é a ausência da carioteca. Professor, e o que é a ausência da carioteca? O núcleo da célula procarionte ela não é individualizado, certo? O núcleo dessa célula, o plasma, todo esse material, podemos dizer assim, ele é solto, ele não tem um envoltório, para ser mais simples. E as células procariontes são as mais primitivas, são as primeiras células em que a ciência conseguiu descobrir. Elas possuem estruturas celulares mais simples. Um tipo de célula procarionte que a gente pode definir são as bactérias, né? É tanto que pelos estudos afirmam que as bactérias são os primeiros seres vivos, né, encontrados, né, provados que foram os primeiros seres vivos. Se eu perguntar para vocês um exemplo de uma célula procarionte, vocês me respondam: as bactérias, ok? Células eucariontes, certo? As células eucarióticas ou eucélulas, elas formam os organismos unicelular. Vamos lá. O que é um organismo unicelular? Ele só tem uma célula unicelular. E quais são eles, professor? Me diga aí quais são. São do reino protista, alguns fungos, como as leveduras, certo? São esses seres eucarióticos, né? Unicelular. E os pluricelulares, são aqueles seres com mais de uma célula, né? Milhões de células, que são os fungos, as plantas e os animais, racionais e irracionais, que são os mais comuns do planeta. Ok, gente? Organelas celulares. As organelas celulares, nós temos aqui, são elas que fazem todo um conjunto da célula. A célula é formada por essas organelas celulares. E cada organela dessa ela tem uma representatividade dentro da célula, ela tem uma função. Vamos conhecer quais são essas funções. O mitocôndrias, mitocôndrias. Qual seria, professor, a função do mitocôndrias? O mitocôndrio tem a função de respiração celular. Cai numa prova, a respiração celular por qual organela? Aí vocês já ficam sabendo, né? O mitocôndrias, ok? Aí nós temos também o rendículo endoplasmático. Nós temos dois tipos deles, né? do retículo endoplasmático. Nós temos o liso e nós temos o rugoso. O liso ele é responsável pela produção de lipídios, pela produção de gorduras. E o rugoso, ele tem a síntese proteica. Ele faz aquela síntese da proteína, certo? Vamos conhecer outro aqui. Complexo de Golgi, certo? Complexo golgiano, ou complexo de Golgi, né? Qual seria, professor, a função do complexo de Golgi? No complexo de Golgi, ele tem uma função de modificar e armazenar as proteínas. Essa é a sua função. Outro, lisossomos. Os lisossomos
Professor, e os lisossomos? Responsável pela digestão intracelular. O que é digestão intracelular, gente? É aquela digestão dentro da célula, ok? Intra, dentro. Celular, célula. Dentro da célula, ok? Ribossomos. O que seriam os ribossomos? Os ribossomos, ele tem a função de auxiliar na síntese proteica das células. É um auxílio, ele vai auxiliar. Aí nós temos o peroxomos. Peroxomos, nome esquisito, né, pessoal? Mas é esse mesmo. Ele tem a função da oxidação dos graxos, né? A oxidação dos graxos para a síntese de colesterol, muito importante, né? Ele vai oxidar o índice alto do colesterol, certo? Que seria o colesterol, aquela gordura indesejada no sangue, certo? Ele tem essa função dessa oxidação, de eliminar. Positivo? E aqui por último nós vamos falar sobre o núcleo celular, um dos mais importantes, lógico, todos são importantes, mas o núcleo celular é onde se encontra o nosso DNA, o desoxirribonucleico, né? DNA. Professor, e o que é o DNA? O DNA é o nosso código genético, certo? É a nossa identificação, é o meu DNA. Todas as informações de um ser vivo está lá no DNA, lá no núcleo, ok? Toda informação genética, toda a nossa origem, de onde viemos, o pai, da mãe, nós temos lá no nosso DNA, ok, gente? Ficamos por aqui. Acredito que deve ter sido compreensível essa parte da citologia, essa parte dessa nossa aula de hoje, onde nós falamos sobre a teoria celular, né? Falamos das organelas e até a próxima com outros assuntos, ok?